Oi, gente, boa noite. Peço desculpa a vocês porque a gente está tentando aqui fazer a live e não deu certo, então nós vamos começar aqui de novo, certo? Só aguardando o Josael entrar. Hoje a gente vai falar sobre fortalecendo a economia solidária e construindo a alternativa do bem viver. O Josael já tinha feito um apanhado histórico, só que a imagem não estava saindo legal. Então a gente optou por tentar fazer a live de novo, certo? Pelo que eu estou vendo, Josa, boa noite mais uma vez. Tá me vendo agora? Tá do Eu não tô. mesmo jeito, tá menos um pouco, mas tá do mesmo jeito. Pois é. Eu estava falando com o pessoal que você fez um apanhado histórico, né? Falando que esse conceito da economia solidária e a cultura do bem viver não é algo novo, né? Que vem desde as civilizações mais antigas. E aí estava falando sobre isso. É uma pena que realmente a imagem está ruim, mas o seu áudio tá bom. Se você quiser continuar, eu acho que vale a pena. Tudo bem, eu vou continuar então. Então, aí eu falei, né, que teve esse crescimento, mas teve toda uma perseguição da polícia, da justiça, do governo, dos empresários, toda uma dificuldade para poder o cooperativismo, né, a economia solidária, né, que era muito vista, né, como cooperativismo, mas tem empresas, né, solidárias, autogestionárias, né, também que fazem parte da economia solidária. E depois ela começou a ser chamada também na França de economia social e passa, né, a ter uma atuação aqui no Brasil ligada à família real, e a franceses que vieram da Europa para o Brasil, padres, né, cientistas, sociólogos, pessoas ligadas, né, a trabalhos sociais, a organização social. E no sul, né, na região do sul, Santa Catarina, Paraná, ela tem uma grande inserção. Até hoje, né, as maiores cooperativas na área agrícola são lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e tem Minas Gerais também. Mas depois ela se disseminou aí pelo Brasil. Digamos que elas atuam, né, há mais de um século. Tem cooperativas que têm mais de um século, né, um século e meio e tal, quase, né, um século e meio. Porque é 1600 e poucos, né, que elas chegaram aqui, quer dizer, já teria isso, né, um século e meio. Então elas vão depois formar a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, e em cada estado tem a Organização das Cooperativas do Estado. Só que depois o movimento da economia solidária, ele ressurge nos anos 80, por isso que eu falei que, né, quando eu estava na Universidade Federal do Sergipe, essa discussão começou, ela começa, né, a ressurgir no meio do movimento popular, da MST, da CUT, da Caritas, organizações mais no campo da esquerda, né, digamos assim, social, né, e aí cria, né, por exemplo, a ANTEAG, que é a Associação das Empresas de Autogestão, no início dos anos 90, 94, né, criada a primeira, porque começa a ter o problema da crise dos anos 80, né, a dívida externa começa a pesar, né, os juros altos da dívida aí, e o Brasil entra na crise dos anos 80, e aí é um processo de desemprego, de demissão, né, de falência de empresas, e muitas dessas empresas foram assumidas pelos trabalhadores, a massa falida. Aí eles começam a recuperar essas empresas e fazem processo de autogestão, ou seja, a empresa solidária, empresa que os donos vão ser os trabalhadores, não vai ter patrão, né? Aí é um dos princípios, né? De todo mundo é dono do negócio, né? A economia solidária. E aí ela vai se estender para os ramos industriais, vai se estender para os ramos artesanais, né? De comércio, de serviços, né? Aí a economia solidária ela vai ter uma outra perspectiva. Digamos, aí tem a crise, né? Sempre em período de crise a economia solidária ela
ela cresce, né? Esse período dos anos 80, 90, né? Teve a crise do governo Collor, né? Do Fernando Henrique, né? Que também com muita demissão, né? Privatização e tal. O pessoal que saiu por exemplo, de órgãos, empresas públicas. Um exemplo aqui no Ceará, a Coelce foi privatizada e muitos trabalhadores eles formaram cooperativas para prestar serviço para a própria Coelce, né, de eletricista, né, de técnicos, né, nessa área, né. E também no Ceará, por exemplo, tem o surgimento de cooperativas ligado ao ramo calçadista, que aí tem um período chamado Guerra Fiscal, que muitas indústrias vão se instalar no Ceará por conta de incentivos fiscais do governo aí, Tasso, e ele mesmo através da sua articulação com, né, a direção, né, nacional do PSDB, vai incentivar cooperativas, mas aí já entra numa seara complicada, porque são cooperativas ligadas a indústrias de calçado, indústrias até, né, desse processo de interiorização, que se instalaram em várias regiões do Ceará, e muitas não eram bem cooperativas. Aí tem uma diferença, né? Porque tem cooperativa que é cooperativa, mas ela funciona como então, ela visa o resultado econômico que é chamado de sobra, que é repartido com os membros, né? Com os integrantes, os cooperados ou cooperantes, né? Como são chamados também. Cooperados, cooperadas ou cooperantes, né? De uma Então, maneira pelo que eu mais justa. entendi, a questão da economia solidária e a cultura do bem viver, ela vai justamente na contramão do lucro, né? Dessa Do questão lucro, da do acumulação de capital, capital, né? Visando mais o bem-estar das da pessoas, né? desigualdade, né? A desigualdade econômica, né? E política, poder econômico, né? Ela vai nesse sentido de as verdadeiras instituições mesmo da economia solidária, né? Porque tem instituição, como eu estava dizendo, o pessoal chama de Coopergato, que só tem um nome de cooperativa, mas tem um dono, que esse dono paga salário, às vezes salários aviltantes, muito baixos, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, como é o caso dessas cooperativas que se instalaram nesses setores aí, calçadistas e outros setores que foram incentivados pelo BNB aí na época do Mário Queiroz, 1995, até, né, o final aí do governo Fernando Henrique, né, 2002 e tal. E até teve também muitos problemas de demissões, né, no próprio Banco do Nordeste. Aí tem, por exemplo, a Unimed é uma cooperativa, né, uma das maiores cooperativas de serviço, né, de trabalho na Qual o área de nome? Eu saúde. não Serviço ouvi médico. direito. A Unimed, né, Unimed. Ah, Unimed, entendi. Ela também, como essas cooperativas grandes, ela entra na lógica do lucro, mas, digamos assim, se tem um processo democrático de assembleia, de decisão e de votação e tal, há decisões que são coletivas, democráticas, aí há uma lógica cooperativa. Se tem, né, esse princípio da solidariedade, da cooperação, gestão democrática, transparência, né, digamos assim, todo mundo tem o mesmo voto, né, assim, não é pelo capital ou pela quantidade de ações, né, como são as empresas capitalistas, né, de uma maneira geral. Aí você tem, né, uma organização da economia solidária. Só que a economia solidária, ela não é só cooperativa. Como eu falei, tem essas empresas autogestionárias, que são empresas que têm um nome comum, né? Uma empresa têxtil, uma empresa de calçado, uma empresa de imóveis, né? Uma indústria, né? Tal. Tem o mesmo nome. Só que o processo de gestão é uma gestão democrática, uma gestão que não tem hierarquia, que não tem, digamos assim, a burocracia ou, né, uma vigilância, uma insegurança, risco de demissão, tal, né? Todo mundo até se compromete mais tem um exemplo, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, nos anos 80, uma empresa de ônibus que entrou em falência, né? E aí os trabalhadores assumiram a gestão da empresa e ela começou a voltar a funcionar
bem e tal, a ter uma rentabilidade boa, né? Eles ajeitavam, né? Consertavam, que eram ônibus até relativamente velhos. Só que depois o próprio governo ainda era a ditadura militar, acho que era 81, 82. Eles terminaram fechando a empresa e tal e digamos assim, demitiu o pessoal porque não permitiram, né, que uma experiência dessa, né, pudesse existir, né, e até, né, ter uma força, né, uma inserção na sociedade. Você falou, Mas, Josa, da parte histórica, e agora você é, falando disso, me lembra muito Canudos e vários outros episódios de que no Brasil, infelizmente, quando se tenta uma alternativa diferente desse capitalismo, né, e aproveitamento da mão de obra das pessoas de forma só visando o lucro, geralmente no início, quando precisa ser construído o governo, parece que tapa os olhos. E depois, quando está funcionando, andando com as próprias pernas, como as pessoas falam, aí ele vem, intervém e faz como você falou agora, relator dessa empresa, né? E fecha uma iniciativa que poderia é, ser bem melhor, autossustentável, né? Para todo mundo envolvido. Porque eu não mas sei aí também como é a é, questão de impostos, né? Se é esse o é, viés tem que uma, o governo tem vê. uma, tem uma incidência tributária mais baixa, né, nos impostos para essas cooperativas, essas empresas solidárias. Tem uma legislação que, né, que é mais flexível, né? Mas aí a partir dos anos 90, com essas experiências, né, que a Anteag vai criar essas empresas, né, vão se organizar, né, numa associação nacional de empresas de autogestão, elas começam a andar, né, e a crescer e tal, e a se expandir. Aí tem o pessoal da sociologia, a Sociedade Brasileira de Sociologia, que vai apoiar, e vários, né, economistas, tal, pesquisadores vão levar, por exemplo, a, a experiência para as universidades, aí criam incubadoras, né, tecnologias de cooperativas, e aí tem um movimento que vai sendo criado, um movimento ligado nos anos 2000, né, 2001, ao Fórum Social Mundial de Porto Alegre, aí com as organizações da sociedade civil, tanto sindicais como ONGs, como entidades do campo, né, universitário e tal, e que vão formar um fórum, né, de economia solidária que vai, quando o PT assume o poder, vai criar, né, a Secretaria Nacional da Economia Solidária, aí vai criar um fórum de economia solidária, uma rede brasileira de economia solidária, um conselho de economia solidária, aí vai se instituir políticas públicas de economia solidária a partir de 2004, 2005, né, vão entrar, né, no plano plurianual, programas, projetos, ações voltadas à economia solidária. Ela vai se institucionalizar. Mas, no final dos anos 90, algumas experiências de políticas públicas já começam a ser feitas em prefeituras, né, municipais, do campo mais popular, né, da esquerda, que seriam primeiras experiências de alguns recursos voltados para fomentar a economia solidária. Mas, digamos assim, como uma política estruturante e um sistema nacional de economia solidária, a gente só vai ver mesmo aí a partir do 2007, 2008, já começa a entrar, né, num sistema nacional e todo um planejamento nacional para poder disseminar a economia solidária. Aí vai trabalhar, né, as finanças solidárias, a ideia, né, dessa rede, né, que aí vai, né, fortalecer a formação, né, a comercialização, né, o processo de gestão. Aí, como eu estava dizendo, a economia solidária ela pode ser empresas registradas, mas pode ser grupos de pessoas solidárias, grupos de consumidores ou grupos de pessoas que vão produzir, né? Pode ser associações, pode estar registrada ou não, né? Essas entidades que vão produzir naquela comunidade para poder atuar e, digamos assim, gerar uma renda, né? Circular aquele benefício naquela comunidade.
Aí a ideia do bem viver, ela casa com isso, porque depois de algum tempo, né, o pessoal começou também a colocar a pauta das questões ambientais, da preocupação com a questão da reciclagem, com a produção, né, de produtos agroecológicos, né, sem, né, por exemplo, na agricultura usar, né, agrotóxicos, e também se preocupar né, não desmatar, não poluir, né, as águas, os rios, o ar, né, a atmosfera. E aí começa a se pensar, né, em todo um processo de produção mais sustentável, né? E aí também nós temos nesse contexto a discussão do bem viver, né, dos anos mais 2010 para cá, quando se tem as experiências dos povos na América do Sul, né, dos Andes, né, vindo do Equador, essa ideia de integração, de respeito, de reverência, de conexão, né, com o passado, com os ancestrais, né, que tinham uma preocupação com o futuro, né, com as gerações futuras. E aí tem toda essa conexão também com o debate ambiental, né? E a gente até está substituindo essa ideia de desenvolvimento sustentável pelo bem viver, porque não é você produzir mais, né? Porque tem um nível aí de comprometimento do planeta, né, com o aquecimento global, que não precisamos, por exemplo, de combustíveis fósseis mais. Ou, né, tem que substituir, né, os combustíveis fósseis por energias renováveis, né, pelo menos, mas também sem também estar produzindo tanto. A ideia do decrescimento, né, porque o bem viver é a ideia de ser uma coisa charmosa, amorosa, generosa, né, excelente, no sentido da excelência humana, não na excelência do ter, né, do acumular, né, aí a produção da economia solidária, ela não tem essa visão, né, de estar crescendo, de estar se expandindo, né, numa lógica do crescimento exponencial, que é a lógica da economia destrutiva, digamos assim, convencional. Então aí tem uma conexão aí que está sendo interessante pensar, e a ideia de desenvolvimento local, mas também sem essa noção de desenvolvimento hegemônico, né, ou de crescimento, né, que está vinculado a ela, né. É mais um envolvimento, né, é mais uma ideia de você ter uma felicidade, como a gente está dizendo, né, como uma meta humana, a felicidade interna bruta, né, ela é mais significativa, esses indicadores, né, que perspectiva mais de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, de alimentação saudável, né, do O viver. planeta já não aguenta mais, né, Josa? É muito interessante Isso, esses princípios e esses valores que você colocou, inclusive dos povos da América do Sul, principalmente, que eu até falei isso na live que eu fiz com o Daoísio sobre sustentabilidade, dessa questão que eles incorporaram a Mãe Terra, a Pachamama, na Constituição como ente de direitos e o reconhecimento desse da Terra como um ser vivo e que nós estamos intimamente ligados a ele, né? Você vê agora recentemente essa questão aí dos incêndios, do aquecimento, né? No Pantanal, e quanto tempo demorou para o governo dar uma resposta, enviar fundos para lá. Então, assim, a gente percebe que é urgente essa necessidade de se pensar na economia de uma forma diferente, porque o planeta já não aguenta mais, e nem as pessoas. Tá aí a pandemia, o coronavírus, mostrando que o planeta reage, né, às degradações do meio ambiente, às interferências humanas. Né? Então, eu acho que a nossa sobrevivência, a perpetuação da espécie depende disso, né? Da gente respeitar a natureza, respeitar a Terra como um ser vivo, né? E aí eu ia te perguntar também, se deu esse panorama geral, né, histórico até os dias atuais, de como essa economia solidária está organizada assim no Brasil. Eu vi, as primeiras vezes que eu ouvi, né, falar foi nos movimentos do MST,
e também, como você falou do Caritas, né, mais ligado aos movimentos religiosos. A gente ouve falar dessa cultura do bem viver, a gente está assemelhando. Eu mesma nem sabia que era tão antiga assim. Eu pensei que era tipo um termo novo que o pessoal tinha começado a usar agora. Então, existe mais de 20 mil empreendimentos econômicos solidários no Brasil. E o Ceará é o terceiro estado, né, em termos de número de empreendimentos. Mais de 1.500 empreendimentos solidários tem no Ceará. Aí só perto para o Rio Grande do Sul e para a Bahia. E, digamos assim, tem uma rede, né, de socioeconomia solidária e tem uma rede brasileira de socioeconomia. Mas, por exemplo, o Ceará é o pioneiro em bancos comunitários, né, que tem uma moeda social, uma moeda alternativa, uma moeda local, que, por exemplo, o Banco Palmas, né, é esse pioneiro. Mas eles já criaram uma rede de bancos comunitários, uma rede brasileira, né, de bancos comunitários. E é uma maneira de furar, né, as vulnerabilidades que a vida causa, né, desemprego, né, a falta de oportunidades, né, a falta de políticas para poder incluir os mais pobres, os jovens, né, as mulheres, sobretudo. As mulheres são as maiores lutadoras, né, tem toda uma rede de mulheres da economia solidária da zona rural, né, que criaram, né, fizeram movimentos, conferências, né, criaram, né, redes, criaram fórum, criaram instância, né, conselhos e lutam, por exemplo, pela paridade, né, de gênero. Por exemplo, quando vai ter, é uma das pautas, né, que tem a creche para garantir que as mulheres participem dos eventos nacionais, né, e até mesmo estaduais, por exemplo, vem da zona Fundamental, rural. né? É, elas querem participar, mas não tem quem que fique com a criança. Então elas precisam levar as crianças e o evento tem que criar uma estrutura lá de recepcionar e cuidar dessas crianças para poder ficarem próximas. Às vezes até a criança está em fase de amamentação ainda, né? Tem que estar muito próximo da mãe mesmo. Então aí se fortalece, né, essas redes. Só que a partir do governo Temer, né, em 2016, agosto, né, como ele se oficializa, ele começa a mudar, né, essa destinação de recurso, o que tinha sido planejado, inclusive, né, já, digamos assim, virado lei do PPA e da lei orçamentária anual, né, da LDO, que prevê, né, estratégias e programas que tem que ter continuidades, né. Eles não extinguiu os programas, mas foi tirando recursos, foi desmontando as equipes, né? A ponto até de demitir o Paul Singer, que é, digamos assim, o maior idealizador e o maior incentivador da economia solidária, estudioso, né? Professor de economia da PUC, que faleceu, inclusive, por desgosto, né? Em 2017, se eu não me engano, ele foi demitido e não aguentou, assim, já estava com certa idade também, acho que é um certo desgosto. Segundo algumas, né, pessoas disseram isso, né, que ele tinha toda uma vida, né, voltada a essa questão e de repente, mesmo, né, tendo golpe, né, digamos assim, né, que o PMDB deu, né, MDB deu no PT, ele ainda tinha permanecido muito em função desse compromisso que ele tinha com a questão da economia solidária. E agora, nesse governo atual, 2019 para cá, a gente nem ouve falar mais nada. Acho que a estrutura todinha no Ministério do Trabalho e Emprego foi extinta, incorporou, né, algumas secretarias, algumas coordenadorias do Ministério da Economia, mas a economia solidária você procura alguma coisa no site e não encontra nada, né, no site do Ministério do Trabalho. Eles vão colocar a economia solidária subordinada à lógica do emprego formal, à lógica, né, do empreendedorismo, né, digamos assim, individual. Quer dizer, desmontou todo o sistema da economia solidária. Mas só que tem a rede brasileira de economia solidária, tem os movimentos, as organizações, e que elas vão tocar. Por exemplo, a MST tem toda a sua estrutura aí, por exemplo, nessa questão do arroz, eles têm o arroz agroecológico produzido lá no Rio Grande do Sul, que
que é uma alternativa, né, para quem quer comer um alimento saudável, inclusive bem mais barato do que o preço que está agora, né? Porque antes não, o, o preço É do até interessante era você falar disso, mais baixo, né? porque E é eu um, vi vários memes esses dias exatamente sobre isso, né? O arroz comum, o pessoal fazendo vários vídeos, várias piadas, que está com preço lá em cima, e os que são provenientes da agricultura de economia solidária, o que você falou agora, até esqueci o nome, ele com valor bem abaixo. Por que agroecológico, dessa diferença? que é mais a lógica do mercado mesmo, né? A gente chama mais agroecológico ou sistema agroflorestais, né, tal, que é descentralizado e é, digamos assim, sob o comando do trabalhador, dentro dessa lógica de economia solidária, de empoderamento das pessoas, né, e Pois de é outra coisa, Josa, também que eu até tinha comentado também na outra live, por exemplo, quando a gente vai no mercado atrás de um alimento orgânico ou proveniente da agricultura familiar, geralmente esse produto ele é mais caro que o produto normal. A mesma coisa, por exemplo, papel reciclado. Você vai comprar um caderno, uma agenda com papel reciclado, é mais caro do que o normal. Só que, por exemplo, eu não sei se você conhece o pessoal daqui, não, claro, da Balaio Agroecológico, né? Que é até dos meninos aqui. Eles vieram com uma outra lógica, mostrando justamente o contrário. Os produtos deles são mais baratos e é proveniente da economia solidária, da agricultura familiar, do nessa balaio, né, que tá lógica falando. do bem viver, e é mais barato do que esse orgânico que está lá no mercado, entendeu? É o balaio que você está falando, né, se referindo, né? É, Realmente eu quando estava dando aula aí, né, até março, né, até 17 de março, né, que a gente teve aula, quer dizer, até um pouco antes, né, porque eu sempre viajo na sexta-feira, acho que 14, 15 de março, eu levei a última encomenda, né, digamos assim, de produtos agroecológicos do Balai. Toda semana eu comprava, né, e até divulgo, né, para os meus alunos, professores, tal, né, os amigos que são aí de Iguatu. Mas, inclusive, realmente eu fiquei surpreso que eles realmente conseguem produzir e entregar, né, o delivery, né, antes mesmo dessa questão da pandemia, né, e com um preço realmente muito mais abaixo, mais em conta e realmente essa questão do alimento saudável. E você saber que o dinheiro está sendo dividido de uma maneira mais igualitária, né, menos desigual, né, digamos assim, né, a gente fica mais contente até, né? Compra com muito prazer, até divulga, né? Porque exatamente se você está incentivando algo que é favorável à natureza, né? Não está, digamos assim, é, destruindo a natureza. Inclusive tem uma importância, por exemplo, você não produzir com agrotóxico em relação aos polinizadores, né? Morcegos, abelhas, né, alguns insetos, borboletas, que fazem esse trabalho da polinização e de disseminação de semente, do pólen e tal, e da reprodução das espécies, né, vegetais, e também até ajuda, né, as espécies animais, o abrigo, o alimento, né, dos animais. E digamos assim, você está tendo uma outra perspectiva, que você vai gerar uma alternativa, uma sustentabilidade realmente verdadeira, né? A ideia de duração, durável, né? De longo prazo, de continuidade, né? E de respeito, de integração e de visão, né? Como o Bem Viver, né? Coloca a ideia das gerações futuras, pensando 4, 5, 6, 8 gerações à frente, né? O futuro, por exato. exemplo, né, por exemplo, com, com 2 graus, com 3 graus, com 4 graus a mais, vai ser muito mais duro, vai ter muitas, digamos assim, eventos climáticos extremos, né, os furacões, os terremotos, inundações, né, tsunamis, né, inundações em regiões litorâneas, inclusive tem regiões insulares que podem desaparecer, né, países insulares, né, que são quase
próximo ao mesmo nível do mar, né? Você aumentando, né, o degelo e aumentando o volume de água dos oceanos, você vai ter esse problema. Eu estava tendo uma live agora com o pessoal budista e um pesquisador, né, um lama budista, né? E o pesquisador que está estudando essa questão da geleira, ele coloca, né, um problema sério isso aí, né? Tem que o compromisso, né? Aí teria que ter uma mobilização mundial dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras, dos movimentos e das instituições, né? Públicas, de cumprir pelo menos essa convenção aí do clima de Paris, né? Aí essa juventude que vai para a rua, né, nas Sextas pelo Clima, e aí a gente formou agora uma coalizão pelo clima, né, brasileira, e acho que é até mundial, né, e aqui tem no Ceará, que a gente está querendo denunciar isso, mostrar essas queimadas, o problema do uso, né, dos combustíveis fósseis, que tem que ter uma solução para isso, né, tem que A gente ter seriedade. vê o que mais entristece a gente que luta por essa causa é ver o quanto existe ainda pessoas negacionistas, né? Que falam que essas coisas sempre ocorreram e tal, e parece que não se importam com o número de mortos em catástrofes como essas, ou a questão do desaparecimento das cidades. Eu não enxergo, né, esses efeitos do clima. E aí é terrível, porque a gente já tem que lidar com os problemas reais e ainda tem que lidar com isso e a questão econômica, e são diversos fatores. Então, assim, eu verifico que talvez seja por isso também que tem muita gente ligada nesse campo de religiões, de espiritualidade, de filosofia, como você falou, né, que buscam realmente uma alternativa a mais para essas questões, né? Eu ia até te perguntar também se você conhece Eu acho outros exemplos que é de... um importante da cidade, que é o uso do automóvel, né, como um meio de transporte Sim, principal. Nós estamos pautando agora, né, o pessoal, a preocupação em transporte público, que, por exemplo, que seja mais eficiente, usando pelo menos a energia elétrica, né, os ônibus, ou metrôs, ou o uso individual pela bicicleta, né, preferencial pela bicicleta. Você fazer muito mais ciclovia, ciclofaixa, integrando, né, os modais de trem, de metrô, de ônibus, com a bicicleta, com as pessoas que andam a pé também, incentivar mais o uso a pé, a cidade que seja mais atrativa para andar a pé, aí você vai arborizar. Aí a economia solidária pode, né, favorecer esses setores de produção de bicicleta, né, de conserto, de mecânica, de arborização, de toda essa área da produção agroecológica, rural e urbana, né, uma escala, né, não essa escala industrial de produção, né, de massa, mas para produção local, né. Por exemplo, aí pode ser criado, né, em Iguatu, um cinturão verde de produção agroecológica, né, de hortas comunitárias agroecológicas, né. O Alencar tem um potencial em grande, mas tem outros distritos que com certeza dá para trabalhar. Por exemplo, os advogados, né, seus colegas, podem criar cooperativas, né? Em vez de ter o escritório daquela pessoa que é da família tradicional, que vai herdar do pai, que vai, né, continuar com a fama e com o prestígio, os que são mais de classe baixa, né, digamos assim, que tem, né, mesmo não sendo muitos, mas ou de classe média baixa, pode fazer uma cooperativa, né, juntar 8, 10 de cooperativa de trabalho na área de serviço advocatício, inclusive pode pegar áreas diferentes, trabalhista, civil, penal, né, tributária, comercial, exato. empresarial e tal. E aí você que está se Essas formando, né, já coisas teria que você fala, uma inclusive faz parte do inclusive nosso você pode projeto, né, nosso plano de governo, que você inclusive ajudou, né, na composição, que é justamente Iguatu é uma cidade plana, mas é muito quente. Então, por exemplo, esse projeto de arborização e de usar as árvores nativas de Iguatu para proporcionar
um ambiente melhor, porque, por exemplo, é muito fácil a gente falar, vamos trocar, né, a moto por bicicleta, mas quem é que aguenta ir trabalhar no comércio, voltar para almoçar em casa meio-dia, retornar 1 hora da tarde, realmente é muito puxado. Então, se a gente pensa na cidade com essa questão de mais arborização, fazer a ciclovia, transporte público com ar-condicionado, diminui o número de emissão, né, de gás carbônico, porque vai diminuir o número de veículos circulando, o número de pessoas. A questão maior nossa é convencer essas pessoas a usarem o transporte, Inclusive, né, quando dentro do existir. trabalho, acidentes de trânsito, né, que são muito. O pessoal motoqueiros tem uma incidência muito alta, em torno de Exato. 45% das acidentes graves, com mortes, né, com vítimas, são os motoqueiros, né? Inclusive porque em muitos lugares o pessoal não usa capacete, mesmo quando tem também algumas colisões, nem adianta muito, né, de alto impacto, né? O corpo não vai resistir a determinados impactos e né, o trânsito sendo mal organizado, né, gera essa questão, né, de falta de sinalização e também um congestionamento por conta de uma grande quantidade de carros circulando ao mesmo tempo, né? Inclusive até quando tem um congestionamento aqui em Fortaleza, a gente que anda de bicicleta, a gente fica na ciclofaixa, né, achando graça, porque o pessoal anda na faixa de 10 a 15 quilômetros, porque até às vezes anda um pouco, aí depois para, né? Aí a velocidade média vira igual a gente disse do século XVIII, né, das carroças, né? E a gente consegue ter uma velocidade maior, 30, às vezes 30 quilômetros por hora, e Verdade. chega mais rápido nos destinos, né? Josael já tinha feito um apanhado histórico, só que a imagem não estava saindo legal. Então a gente optou para ir tentar fazer a live de novo, certo? Pelo que eu estou vendo, Josa, boa noite mais uma vez. Tá me vendo agora? Tá do Eu não tô. mesmo jeito, tá menos um pouco, mas tá do mesmo jeito. Pois é. Eu estava falando com o pessoal que você fez um apanhado histórico, né? Falando que esse conceito da economia solidária e a cultura do bem viver não é algo novo, né? Que vem desde as civilizações mais antigas. E aí estava falando sobre isso. É uma pena que realmente a imagem está ruim, mas o seu áudio tá bom. Se você quiser continuar, eu acho que vale a pena. Tudo bem, eu vou continuar então. Então, aí eu falei, né, que teve esse crescimento, mas teve toda uma perseguição da polícia, da justiça, do governo, dos empresários, toda uma dificuldade para poder o cooperativismo, né, a economia solidária, né, que era muito vista, né, como cooperativismo, mas tem empresas, né, solidárias, autogestionárias, né, também que fazem parte da economia solidária. E depois ela começou a ser chamada também na França de economia social e passa, né, a ter uma atuação aqui no Brasil ligada à família real, e a franceses que vieram da Europa para o Brasil, padres, né, cientistas, sociólogos, pessoas ligadas, né, a trabalhos sociais, a organização social. E no sul, né, na região do sul, Santa Catarina, Paraná, ela tem uma grande inserção. Até hoje, né, as maiores cooperativas na área agrícola são lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e tem Minas Gerais também. Mas depois ela se disseminou aí pelo Brasil. Digamos que elas atuam, né, há mais de um século. Tem cooperativas que têm mais de um século, né, um século e meio e tal, quase, né, um século e meio. Porque é 1600 e poucos, né, que elas chegaram aqui, quer dizer, já teria isso, né, um século e meio. Então elas vão depois formar a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, e em cada estado tem a Organização das Cooperativas do Estado.
Só que depois o movimento da economia solidária, ele ressurge nos anos 80, por isso que eu falei que, né, quando eu estava na Universidade Federal de Sergipe, essa discussão começou, ela começa, né, a ressurgir no meio do movimento popular, da MST, da CUT, da Caritas, organizações mais no campo da esquerda, né, digamos assim, social, né, e aí cria, né, por exemplo, a ANTEAG, que é a Associação das Empresas de Autogestão, no início dos anos 90, 94, né, criada a primeira, porque começa a ter o problema da crise dos anos 80, né, a dívida externa começa a pesar, né, os juros altos da dívida aí, e o Brasil entra na crise dos anos 80, e aí é um processo de desemprego, de demissão, né, de falência de empresas, e muitas dessas empresas foram assumidas pelos trabalhadores, a massa falida. Aí eles começam a recuperar essas empresas e fazem processo de autogestão, ou seja, a empresa solidária, empresa que os donos vão ser os trabalhadores, não vai ter patrão, né? Aí é um dos princípios, né? De todo mundo é dono do negócio, né? A economia solidária. E aí ela vai se estender para os ramos industriais, vai se estender para os ramos artesanais, né? De comércio, de serviços, né? Aí a economia solidária ela vai ter uma outra perspectiva. Digamos, aí tem a crise, né? Sempre em período de crise a economia solidária ela cresce, né? Esse período dos anos 80, 90, né? Teve a crise do governo Collor, né? Do Fernando Henrique, né? Que também com muita demissão, né? Privatização e tal. O pessoal que saiu por exemplo, de órgãos, empresas públicas. Um exemplo aqui no Ceará, a Coelce foi privatizada e muitos trabalhadores eles formaram cooperativas para prestar serviço para a própria Coelce, né, de eletricista, né, de técnicos, né, nessa área, né. E também no Ceará, por exemplo, tem o surgimento de cooperativas ligadas ao ramo calçadista, que aí tem um período chamado Guerra Fiscal, que muitas indústrias vão se instalar no Ceará por conta de incentivos fiscais do governo aí, Tasso, e ele mesmo através da sua articulação com, né, a direção, né, nacional do PSDB, vai incentivar cooperativas, mas aí já entra numa seara complicada, porque são cooperativas ligadas a indústrias de calçado, indústrias até, né, desse processo de interiorização, que se instalaram em várias regiões do Ceará, e muitas não eram bem cooperativas. Aí tem uma diferença, né? Porque tem cooperativa que é cooperativa, mas ela funciona como então, ela visa o resultado econômico que é chamado de sobra, que é repartido com os membros, né? Com os integrantes, os cooperados ou cooperantes, né? Como são chamados também. Cooperados, cooperadas ou cooperantes, né? De uma maneira mais justa. A questão da economia solidária e a cultura do bem viver, ela vai justamente na contramão do lucro, né? Dessa questão do lucro, da acumulação do de capital, né? Visando mais o bem-estar das pessoas. A desigualdade, né? A desigualdade econômica, né? E política, poder econômico, né? Ela vai nesse sentido de as verdadeiras instituições mesmo da economia solidária, né? Porque tem instituição, como eu estava dizendo, o pessoal chama de Coopergato, que só tem um nome de cooperativa, mas tem um dono, que esse dono paga salário, às vezes salários aviltantes, muito baixos, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, como é o caso dessas cooperativas que se instalaram nesses setores aí, calçadistas e outros setores que foram incentivados pelo BNB aí na época do Mário Queiroz, 1995, até, né, o final aí do governo Fernando Henrique, né, 2002 e tal. E até teve também muitos problemas de demissões, né, no próprio Banco do Nordeste. Aí tem, por exemplo, a Unimed é uma cooperativa, né, uma das maiores cooperativas de serviço, né, de trabalho na área de saúde. Qual nome? Eu não ouvi direito. A Unimed, né, Unimed. Ah, Unimed, entendi. Ela também, como essas cooperativas grandes, ela entra na lógica do lucro, mas
digamos assim, se tem um processo democrático de assembleia, de decisão e de votação e tal, há decisões que são coletivas, democráticas, aí há uma lógica cooperativa. Se tem, né, esse princípio da solidariedade, da cooperação, gestão democrática, transparência, né, digamos assim, todo mundo tem o mesmo voto, né, assim, não é pelo capital ou pela quantidade de ações, né, como são as empresas capitalistas, né, de uma maneira geral. Aí você tem, né, uma organização da economia solidária. Só que a economia solidária, ela não é só cooperativa. Como eu falei, tem essas empresas autogestionárias, que são empresas que têm um nome comum, né? Uma empresa têxtil, uma empresa de calçado, uma empresa de imóveis, né? Uma indústria, né? Tal. Tem o mesmo nome. Só que o processo de gestão é uma gestão democrática, uma gestão que não tem hierarquia, que não tem, digamos assim, a burocracia ou, né, uma vigilância, uma insegurança, risco de demissão, tal, né? Todo mundo até se compromete mais. Tem um exemplo, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, nos anos 80, uma empresa de ônibus que entrou em falência, né? E aí os trabalhadores assumiram a gestão da empresa e ela começou a voltar a funcionar bem, tal, a ter uma rentabilidade boa, né? Eles ajeitavam, né, consertavam, que eram ônibus até relativamente velhos, só que depois o próprio governo, ainda era a ditadura militar, acho que era 81, 82, eles terminaram fechando a empresa e tal, e digamos assim, demitiu o pessoal porque não permitiram, né, que uma experiência dessa, né, pudesse existir, né, e até, né, ter uma força, né, uma inserção na sociedade. Você falou, Mas, Josa, da parte histórica, e agora você falando disso, me lembra muito Canudos e vários outros episódios de que no Brasil, infelizmente, quando se tenta uma alternativa diferente desse capitalismo, né, e aproveitamento da mão de obra das pessoas de forma só visando lucro, geralmente no início, quando precisa ser construído o governo, parece que tapa os olhos. E depois, quando está funcionando, andando com as próprias pernas, como as pessoas falam, aí ele vem, intervém e faz como você falou agora, relator dessa empresa, né? E fecha uma iniciativa que poderia ser bem melhor, autossustentável, né? Para todo mundo envolvido. Porque eu não mas sei aí também como é a questão de impostos, né? Se é esse o viés tem que uma, o governo tem vê. uma, tem uma incidência tributária mais baixa, né, nos impostos para essas cooperativas, essas empresas solidárias. Tem uma legislação que é mais flexível, né? Mas aí, a partir dos anos 90, com essas experiências, né, que a ANTEAG vai criar essas empresas, né, vão se organizar, né, numa associação nacional de empresas de autogestão, elas começam a andar, né, e a crescer e tal, e a se expandir. Aí tem o pessoal da sociologia, a Sociedade Brasileira de Sociologia, que vai apoiar, e vários, né, economistas, tal, pesquisadores vão levar, por exemplo, a experiência para as universidades, aí criam incubadoras, né, tecnologias de cooperativas, e aí tem um movimento que vai sendo criado, um movimento ligado nos anos 2000, né, 2001, ao Fórum Social Mundial de Porto Alegre, aí com as organizações da sociedade civil, tanto sindicais como ONGs, como entidades do campo, né, universitário e tal, e que vão formar um fórum, né, de economia solidária que vai, quando o PT assume o poder, vai criar, né, a Secretaria Nacional da Economia Solidária, aí vai criar um fórum de economia solidária, uma rede brasileira de economia solidária, um conselho de economia solidária, aí vai se instituir políticas públicas
de economia solidária a partir de 2004, 2005, né, entrar, né, no plano plurianual, programas, projetos, ações voltadas à economia solidária. Ela vai se institucionalizar. Mas, no final dos anos 90, algumas experiências de políticas públicas já começam a ser feitas em prefeituras, né, municipais, do campo mais popular, né, da esquerda, que seriam primeiras experiências de alguns recursos voltados para fomentar a economia solidária. Mas, digamos assim, como uma política estruturante e um sistema nacional de economia solidária, a gente só vai ver mesmo aí a partir do 2007, 2008, já começa a entrar, né, num sistema nacional e todo um planejamento nacional para poder disseminar a economia solidária. Aí vai trabalhar, né, as finanças solidárias, a ideia, né, dessa rede, né, que aí vai, né, fortalecer a formação, né, a comercialização, né, o processo de gestão. Aí, como eu estava dizendo, a economia solidária ela pode ser empresas registradas, mas pode ser grupos de pessoas solidárias, grupos de consumidores ou grupos de pessoas que vão produzir, né? Pode ser associações, pode estar registrada ou não, né? Essas entidades que vão produzir naquela comunidade para poder atuar e, digamos assim, gerar uma renda, né? Circular aquele benefício naquela comunidade. Aí a ideia do bem viver, ela casa com isso, porque depois de algum tempo, né, o pessoal começou também a colocar a pauta das questões ambientais, da preocupação com a questão da reciclagem, com a produção, né, de produtos agroecológicos, né, sem, né, por exemplo, na agricultura usar, né, agrotóxicos, e também se preocupar né, não desmatar, não poluir, né, as águas, os rios, o ar, né, a atmosfera. E aí começa a se pensar, né, em todo um processo de produção mais sustentável, né? E aí também nós temos nesse contexto a discussão do bem viver, né, nos anos mais 2010 para cá, quando se tem as experiências dos povos na América do Sul, né, dos Andes, né, vindo do Equador, essa ideia de integração, de respeito, de reverência, de conexão, né, com o passado, com os ancestrais, né, que tinham uma preocupação com o futuro, né, com as gerações futuras. E aí tem toda essa conexão também com o debate ambiental, né? E a gente até está substituindo essa ideia de desenvolvimento sustentável pelo bem viver, porque não é você produzir mais, né? Porque tem um nível aí de comprometimento do planeta, né, com o aquecimento global, que não precisamos, por exemplo, de combustíveis fósseis mais. Ou, né, tem que substituir, né, os combustíveis fósseis por energias renováveis, né, pelo menos, mas também sem também estar produzindo tanto. A ideia do decrescimento, né, porque o bem viver é a ideia de ser uma coisa charmosa, amorosa, generosa, né, excelente, no sentido da excelência humana. Então, na excelência do ter, né, do acumular, né, aí a produção da economia solidária, ela não tem essa visão, né, de estar crescendo, de estar se expandindo, né, numa lógica do crescimento exponencial, que é a lógica da economia destrutiva, digamos assim, convencional. Então, aí tem uma conexão aí que está sendo interessante pensar, e a ideia de desenvolvimento local, mas também sem essa noção de desenvolvimento hegemônico, né, ou de crescimento, né, que está vinculado a ela, né. É mais um envolvimento, né, é mais uma ideia de você ter uma felicidade, como a gente está dizendo, né, como uma meta humana, a felicidade interna bruta, né, ela é mais significativa, esses indicadores, né, de perspectiva mais de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, de alimentação saudável, né, do O viver. planeta já não aguenta mais, né, Josa? É muito interessante Isso, esses princípios e esses valores que você colocou, inclusive dos povos da América do Sul, principalmente, que eu até falei isso na live que eu fiz com
o Daoísmo, sobre sustentabilidade, dessa questão que eles incorporaram a Mãe Terra, a Pachamama, na Constituição como ente de direitos e o reconhecimento desse da Terra como um ser vivo e que nós estamos intimamente ligados a ele, né? Você vê agora recentemente essa questão aí dos incêndios, do aquecimento, né? No Pantanal, e quanto tempo demorou para o governo dar uma resposta, enviar fundos para lá. Então, assim, a gente percebe que é urgente essa necessidade de se pensar na economia de uma forma diferente, porque o planeta já não aguenta mais, e nem as pessoas. Está aí a pandemia, o coronavírus, mostrando que o planeta reage, né, às degradações do meio ambiente, às interferências humanas. Né? Então, eu acho que a nossa sobrevivência, a perpetuação da espécie depende disso, né? Da gente respeitar a natureza, respeitar a Terra como um ser vivo, né? E aí eu ia te perguntar também, se deu esse panorama geral, né, histórico até os dias atuais, de como essa economia solidária está organizada assim no Brasil. Eu vi, as primeiras vezes que eu ouvi, né, falar foi nos movimentos do MST e também, como você falou, do Caritas, né, mais ligado aos movimentos religiosos. A gente ouve falar dessa cultura do bem viver, a gente está assemelhando. Eu mesma nem sabia que era tão antiga assim. Eu pensei que era tipo um termo novo que o pessoal tinha começado a usar agora. Então, existe mais de 20 mil empreendimentos econômicos solidários no Brasil. E o Ceará é o terceiro estado, né, em termos de número de empreendimentos. Mais de 1.500 empreendimentos solidários tem no Ceará. Aí só perto para o Rio Grande do Sul e para a Bahia. E, digamos assim, tem uma rede, né, de socioeconomia solidária e tem uma rede brasileira de socioeconomia. Mas, por exemplo, o Ceará é o pioneiro em bancos comunitários, né, que tem uma moeda social, uma moeda alternativa, uma moeda local, que, por exemplo, o Banco Palmas, né, é esse pioneiro. Mas eles já criaram uma rede de bancos comunitários, uma rede brasileira, né, de bancos comunitários. E é uma maneira de furar, né, as vulnerabilidades que a vida causa, né, desemprego, né, a falta de oportunidades, né, a falta de políticas para poder incluir os mais pobres, os jovens, né, as mulheres, sobretudo. As mulheres são as maiores lutadoras, né, tem toda uma rede de mulheres da economia solidária da zona rural, né, que criaram, né, fizeram movimentos, conferências, né, criaram, né, redes, criaram fórum, criaram instância, né, conselhos e lutam, por exemplo, pela paridade, né, de gênero. Por exemplo, quando vai ter, é uma das pautas, né, que tem a creche para garantir que as mulheres participem dos eventos nacionais, né, e até mesmo estaduais, por exemplo, vem da zona rural. Né? Elas querem participar, mas não tem quem que fique com a criança, então elas precisam levar as crianças e o evento tem que criar uma estrutura lá de recepcionar e cuidar dessas crianças para poder ficarem próximas. Às vezes até a criança está em fase de amamentação ainda, né? Tem que estar muito próximo da mãe mesmo. Então aí se fortalece, né, essas redes. Só que a partir do governo Temer, né, de 2016, agosto, né, como ele se oficializa, ele começa a mudar, né, essa destinação de recursos, o que tinha sido planejado, inclusive, né, já, digamos assim, virado lei do PPA e da lei orçamentária anual, né, da LDO, que prevê, né, estratégias e programas que tem que ter continuidades, né. Eles não extinguiu os programas, mas foi tirando recursos, foi desmontando as equipes, né, a ponto até de demitir o Paul Singer, que é, digamos assim,
o maior idealizador e o maior incentivador da economia solidária, estudioso, né, professor de economia da PUC, que faleceu, inclusive, por desgosto, né, em 2017, se eu não me engano, ele foi demitido e não aguentou, assim, já estava com certa idade também, acho que é um certo desgosto. Segundo algumas, né, pessoas disseram isso, né, que ele tinha toda uma vida, né, voltada a essa questão e de repente, mesmo, né, tendo golpe, né, digamos assim, né, que o PMDB deu, né, MDB deu no PT, ele ainda tinha permanecido muito em função desse compromisso que ele tinha com a questão da economia solidária. E agora, nesse governo atual, 2019 para cá, a gente nem ouve falar mais nada. Acho que a estrutura todinha no Ministério do Trabalho e Emprego foi extinta, incorporou, né, algumas secretarias, algumas coordenadorias do Ministério da Economia, mas a economia solidária, você procura alguma coisa no site e não encontra nada, né, no site do Ministério do Trabalho. Eles vão colocar a economia solidária subordinada à lógica do emprego formal, à lógica, né, do empreendedorismo, né, digamos assim, individual. Quer dizer, desmontou todo o sistema da economia solidária. Mas só que tem a rede brasileira de economia solidária, tem os movimentos, as organizações, e que elas vão tocar. Por exemplo, a MST tem toda a sua estrutura aí, por exemplo, nessa questão do arroz, eles têm o arroz agroecológico produzido lá no Rio Grande do Sul, que é uma alternativa, né, para quem quer comer um alimento saudável, inclusive bem mais barato do que o preço que está agora, né? Porque antes não. O preço É até interessante você falar disso, está mais baixo, né? porque E eu vi vários memes esses dias exatamente sobre isso, né? O arroz comum, o pessoal fazendo vários vídeos, várias piadas, que está com preço lá em cima, e os que são provenientes da agricultura de economia solidária, o que você falou agora, até esqueci o nome, ele com valor bem abaixo. Por que dessa diferença? Que é mais a lógica do mercado mesmo. A gente chama mais agroecológico ou sistema agroflorestais, né, tal, que é descentralizado e é, digamos assim, sob o comando do trabalhador, dentro dessa lógica de economia solidária, de empoderamento das pessoas, né, Pois é outra coisa, Josa, também que eu até tinha comentado também na outra live, por exemplo, quando a gente vai no mercado atrás de um alimento orgânico ou proveniente da agricultura familiar, geralmente esse produto ele é mais caro que o produto normal. A mesma coisa, por exemplo, papel reciclado. Você vai comprar um caderno, uma agenda com papel reciclado, é mais caro do que o normal. Só que, por exemplo, eu não sei se você conhece o pessoal daqui, Não, da claro. Balaio Agroecológico, né? Que é até dos meninos aqui. Eles vieram com uma outra lógica, mostrando justamente o contrário. Os produtos deles são mais baratos e é proveniente da economia solidária, da agricultura familiar, Do nessa balaio, né, que tá lógica falando. do bem viver, e é mais barato do que esse orgânico que está lá no mercado, entendeu? É o balaio que você está falando, né, se referindo, né? É, Realmente eu quando estava dando aula aí, né, até março, né, até 17 de março, né, que a gente teve aula, quer dizer, até um pouco antes, né, porque eu sempre viajo na sexta-feira, acho que 14, 15 de março, eu levei a última encomenda, né, digamos assim, de produtos agroecológicos do Balai. Toda semana eu comprava, né, e até divulgo, né, para os meus alunos, professores, tal, né, os amigos que são aí de Iguatu. Mas, inclusive, realmente eu fiquei surpreso que eles realmente conseguem produzir e entregar, né, o delivery, né, antes mesmo dessa questão da pandemia, né, e com um preço realmente muito mais abaixo, mais em conta e realmente essa questão do alimento saudável. E você saber que o dinheiro está sendo dividido de uma maneira mais igualitária, né, menos desigual, né, digamos assim, né, a gente fica mais contente até, né? Compra com muito prazer, até divulga, né? Porque exatamente se você está incentivando algo que é favorável à natureza, né? Não está, digamos assim,
destruindo a natureza. Inclusive tem uma importância, por exemplo, você não produzir com agrotóxico em relação aos polinizadores, né? Morcegos, abelhas, né? Alguns insetos, borboletas, que fazem esse trabalho da polinização e de disseminação de semente, do pólen e tal, e da reprodução das espécies, né? Vegetais, e também até ajuda, né? As espécies animais, o abrigo, o alimento, né? Dos animais. E, digamos assim, você está tendo uma outra perspectiva, que você vai gerar uma alternativa, uma sustentabilidade realmente verdadeira, né? A ideia de duração, durável, né? De longo prazo, de continuidade, né? E de respeito, de integração e de visão, né? Como o Bem Viver, né? Coloca a ideia das gerações futuras, pensando 4, 5, 6, 8 gerações à frente, né? O futuro, por Exato. exemplo, né? Por exemplo, com 2 graus, com 3 graus, com 4 graus a mais, vai ser muito mais duro. Vai ter muitas, digamos assim, eventos climáticos extremos, né? Os furacões, os terremotos, inundações, né? Tsunamis, né? Inundações em regiões litorâneas. Inclusive tem regiões insulares que podem desaparecer, né? Países insulares, né? Que são quase próximo ao mesmo nível do mar, né? Você aumentando, né? O degelo e aumentando o volume de água dos oceanos, você vai ter esse problema. Eu estava tendo uma live agora com o pessoal budista e um pesquisador, né? Um lama budista, né? E o pesquisador que está estudando essa questão da geleira, ele coloca, né, um problema sério isso aí, né? Tem que o compromisso, né? Aí teria que ter uma mobilização mundial dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras, dos movimentos e das instituições, né? Públicas, de cumprir pelo menos essa convenção aí do clima de Paris, né? Aí essa juventude que vai para a rua, né, nas Sextas pelo Clima. E aí a gente formou agora uma coalizão pelo clima, né, brasileira, e acho que é até mundial, né, e aqui tem no Ceará, que a gente está querendo denunciar isso, mostrar essas queimadas, o problema do uso, né, dos combustíveis fósseis, que tem que ter uma solução para isso, né, tem que A ter gente seriedade. vê, o que mais entristece a gente que luta por essa causa é ver o quanto existe ainda pessoas negacionistas, né? Que falam que essas coisas sempre ocorreram e tal, e parece que não se importam com o número de mortos em catástrofes como essas, ou a questão do desaparecimento das cidades. Eu não enxergo, né, esses efeitos do clima. E aí é terrível, porque a gente já tem que lidar com os problemas reais e ainda tem que lidar com isso e a questão econômica, e são diversos fatores. Então, assim, eu verifico que talvez seja por isso também que tem muita gente ligada nesse campo de religiões, de espiritualidade, de filosofia, como você falou, né, que buscam realmente uma alternativa a mais para essas questões, né? Eu ia até te perguntar também se você conhece Eu acho outros exemplos que é de... um importante da cidade, que é o uso do automóvel, né, como um meio de transporte Sim, principal. Nós estamos pautando agora, né, o pessoal, a preocupação em transporte público, que, por exemplo, que seja mais eficiente, usando pelo menos a energia elétrica, né, os ônibus, ou metrôs, ou o uso individual pela bicicleta, né, preferencial pela bicicleta. Você fazer muito mais ciclovia, ciclofaixa, integrando, né, os modais de trem, de metrô, de ônibus, com a bicicleta, com as pessoas que andam a pé também, incentivar mais o uso a pé, a cidade que seja mais atrativa para andar a pé, aí você vai arborizar. Aí a economia solidária pode, né, favorecer esses setores de produção de bicicleta, né, de conserto, de mecânica, de arborização,
de toda essa área da produção agroecológica, rural e urbana, né? Uma escala, né? Não essa escala industrial de produção, né? De massa, mas para produção local, né? Por exemplo, aí pode ser criado, né, em Iguatu, um cinturão verde de produção agroecológica, né, de hortas comunitárias agroecológicas, né. O Alencar tem um potencial em grande, mas tem outros distritos que com certeza dá para trabalhar. Por exemplo, os advogados, né, seus colegas, podem criar cooperativas, né, em vez de ter o escritório daquela pessoa que é da família tradicional, que vai herdar do pai, que vai, né, continuar com a fama e com o prestígio, os que são mais de classe baixa, né, digamos assim, que tem, né, mesmo não sendo muitos, mas ou de classe média baixa, pode fazer uma cooperativa, né, juntar 8, 10 de cooperativa de trabalho na área de serviço advocatício, inclusive pode pegar áreas diferentes, trabalhista, civil, penal, né, tributária, comercial, empresarial e tal. E aí, você que está se formando... Essas coisas que você fala, inclusive faz parte do nosso projeto, né, nosso plano de governo, que você, inclusive, ajudou, né, na composição, que é justamente Iguatu é uma cidade plana, mas é muito quente. Então, por exemplo, esse projeto de arborização e de usar as árvores nativas de Iguatu para proporcionar um ambiente melhor, porque, por exemplo, é muito fácil a gente falar, vamos trocar, né, a moto por bicicleta, mas quem é que aguenta ir trabalhar no comércio, voltar para almoçar em casa meio-dia, retornar 1 hora da tarde, realmente é muito puxado. Então, se a gente pensa na cidade com essa questão de mais arborização, fazer a ciclovia, transporte público com ar-condicionado, diminui o número de emissão, né, de gás carbônico, porque vai diminuir o número de veículos circulando, o número de pessoas. A questão maior nossa é convencer essas pessoas a usarem o transporte, inclusive, né, quando existe do trabalho, acidentes de trânsito, né, que são muito... o pessoal motoqueiros tem uma incidência muito alta, em torno de 45% das acidentes graves, com mortes, né, com vítimas, são os motoqueiros, né? Inclusive porque em muitos lugares o pessoal não usa capacete, mesmo quando tem também algumas colisões, nem adianta muito, né, de alto impacto, né? O corpo não vai resistir a determinados impactos, e né, o trânsito sendo mal organizado, né, gera essa questão, né, de falta de sinalização e também um congestionamento por conta de uma grande quantidade de carros circulando ao mesmo tempo, né. Inclusive até quando tem um congestionamento aqui em Fortaleza, a gente que anda de bicicleta, a gente fica na ciclofaixa, né, achando graça, porque o pessoal anda na faixa de 10 a 15 quilômetros, porque até às vezes anda um pouco, aí depois para, né? Aí a velocidade média vira igual a gente disse do século XVIII, né? Das carroças, né? E a gente consegue ter uma velocidade maior, 30, 30 km por hora, e chega mais rápido nos destinos, né? Agora, né, que aumentou bastante a quantidade de ciclovias e ciclofaixas aqui, que nós vamos tentar fazer uma proposta de integrar e de ampliar, né, esse sistema, tem um plano muito bem feito até, né? O plano diretor cicloviário integrado, mas não está integrado ainda, né? Muitas ciclovias não estão integradas e também não tem uma manutenção. Aí a ideia é que realmente mais árvore e tenha manutenção e tenha, né, todo um processo aí. Eu vou dar uma boa noite para o pessoal que está entrando aqui, participando, ao José Márcio, ao Edvanildo e outras pessoas que estão participando aqui. Inclusive, o José Márcio está falando aqui, necessitamos mudar o modo de viver na cidade, né? Ele fala que chega mais rápido no trabalho dele de bike do que se fosse de carro, sem falar também do incômodo, do questão para estacionar, igual está cada vez mais difícil no centro. A gente aqui em Fortaleza tem um Dia Mundial Sem Carro agora, dia 22. A gente já fez várias edições do dia Desafio Intermodal, aqui com o ciclista, o movimento de ciclista, né? E também, por exemplo, lá o mandato do João Freire, né, organizava isso, o pessoal, nós do pessoal, né, fazíamos isso também, mas
Às vezes até era o próprio movimento que é o Massa Crítica que organizava, né? A Associação dos Ciclistas, Ciclovida e tal. A gente sempre ganhava o desafio intermodal. O que é o desafio intermodal? É você sair de um percurso tipo a Praça da Estação lá até o shopping, Norte Shopping. Aí uma pessoa sai a pé, outra sai de bicicleta, outra sai de moto, outra pega um ônibus, vai de ônibus, outra vai de carro, outra pega um táxi, Bem né? bacana isso. Patinete, teve isso e tal. Pra ver quem chega primeiro. As bicicletas sempre chegam primeiro. Inclusive eu andava com a minha bicicleta, é engraçado, não tem nem marcha. E conseguia, às vezes, até chegar em terceiro, era a terceira bicicleta a chegar, mas chegava. Assim, E entre os sem falar primeiros. que também a gente ainda acaba se exercitando, porque hoje a maioria dos trabalhos, né, sentado, ainda mais trabalho remoto e tudo, faculdade e tal, então a gente fica longas horas sentado, não se exercita, paga academia e só vai um dia, e agora com pandemia então é mais complicado. E ali na bicicleta é mais difícil de você ter contato, né, com outras pessoas. Uma coisa que eu vejo, Josael, é que é tudo interligado, né? Essa questão que o Márcio falou da gente viver de outra forma. O nosso projeto, com essa cultura do bem viver, começa em casa. Desde a redução de lixo, a gente passa a não ter mais nem lixo, tudo passa a ser resíduo, reaproveitado, a água que você usa na máquina, lava a casa, lava banheiro, coloca nas plantas a água da louça, bota para reciclar plástico, vidro. Então, assim, você enxergando a natureza toda integrada, essa questão das árvores. Eu até mostrei ao Márcio e ao Edvanildo que vieram aqui em casa, estou tirando os ninhos, porque quando eu cheguei já tinha. E estou colocando mudas de plantas que fazem bem, né? Não tem essa questão de ser exterminar, né, as espécies. Então, assim, eu vejo que nisso tudo a gente vai sendo exemplo, vai plantando, semeando a esperança e vai modificando, né, os hábitos, reutilizando, reciclando Isso, aí e tem um passando outro, também a consumir tem um produtos, outro né, conceito do viver, sustentáveis. a ideia de você não incentivar só monoculturas, né? Monocultura do Sim. saber único, né? Ou da produção. é, por exemplo, o ninho, né? O pessoal quando resolve, né? Aqui era ficus, Benjamin. Aí depois começaram a implantar o ninho, inclusive disseminaram o ninho em todo o estado. Acho que até em outros estados eu já fui, né? Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? No interior, muitas ninhos sendo espalhados na paisagem urbana, né? E na zona até rural também. Aí é uma Pois monocultura. é, e a gente tem esse projeto Pomar, né, que é a retirada desses ninhos gradual e a utilização de pomares, né, de plantas nativas. Hoje eu estava assistindo a live dos meninos que eu não pude ver, do Alencar, e a Valéria estava falando do óleo, né, que eles retiram dos automóveis e tal, que não pode ser jogado no meio ambiente, assim também como óleo de cozinha, a gente usa para fazer sabão. Então, assim, toda uma lógica, a sua vida passa a ser diferente em todos os sentidos. E eu acho que até nessa questão da respiração a gente muda. Você viu aquela live que a gente fez também sobre a meditação e é muito bacana passar a ter um consumo mais consciente. Inclusive eu vi ela falando, por exemplo, que agora o Atacadão Lag não está mais dando as sacolas plásticas, né? Está vendendo aquelas do plástico mais resistente e vendendo também as outras. E esse novo que chegou aqui a sair está adotando a mesma forma. Então por que os mercantis pequenos, as padarias, qualquer tipo de entrega, né? Não passa a usar sacola de papel, caixa de A gente, papelão. a gente até colocou uma proposta para poder acabar com as sacolas plásticas, ter só retornáveis. Ou ter caixas que só usem caixa de papelão, né? O caixa, né, da atendente, né? Aí tem alguns supermercados que adotam isso.
Mas tem alguns lugares que já aboliu a sacola plástica, né? O Rio de Janeiro. Aqui a lei foi aprovada, acho que do Guilherme Sampaio, se eu não me engano, mas não é implementada, né? Não é regulamentada, não é seguida, né? Toda essa questão da substituição mesmo. Acho que as pessoas têm que levar sua sacola, né, para o supermercado. Sacola de pano Exato. mesmo. Ou é retornável de plástico mesmo, mas mais resistente, porque você vai usar outras vezes, né? A ideia Você conhece, Josa, alguma outra empresa assim ecossolidárias aqui em Iguatu, aqui no Ceará? a Caritas tem uma experiência aí junto com essa ONG, né? Que trabalha com o movimento que eu consegui detectar, que tem a experiência de economia solidária em comunidades, né? Aqui aí no Iguatu, né? Tem um projeto apoiado, né? De um fundo rotativo, quintais produtivos, casa de semente, hortas comunitárias. Eu acho que Minador, né? É aí, né? Momoeiro, né? Comunidade aí. Acho que sim. Eles trabalham mais na zona rural. A Caritas, né? Aí tem um projeto financiado, né? Pelo um fundo internacional da Caritas, Fundo Nacional de Solidariedade, mas é financiado Bacana. por uma instituição espanhola, né? E que eles têm fomentado, né? Aí tem feiras, né? Que eles fazem de produção agroecológica. Teve esses eventos que no ano passado, né, organizaram, e tem produção de mel, tem o Instituto Federal que está fomentando essa produção de criação de grupos solidários, né, de empreendimento solidário, de produção mesmo, a partir do próprio, né, das artes práticas, de Eu tenho hortas. outra pergunta. Por exemplo, como é que a gente faz para organizar, né, um grupo de economia solidária? Por exemplo, eu aqui no meu bairro, o pessoal no sítio, precisa fazer todo aquele trâmite de empresa, CNPJ, aquela parte burocrática, ou não tem nada disso? Como eu falei, pode optar para não ter um grupo formalizado, que tenha CNPJ, né, que tenha, né, uma estrutura, né, organizativa, burocrática, digamos assim, né, que tem que ter, né, secretário, tesoureiro, né, presidente e tal, conselho fiscal, porque aí só se for ter contratos, né, projetos com financiamento público, por exemplo, captar recursos de banco, né, ou de algum projeto de parceria com o governo, ou, né, de, de, de ter alguma. Por exemplo, tem um marco regulatório da sociedade civil, chamado MIROSC, que vai permitir, por exemplo, alguns serviços ser prestados por instituições da sociedade civil, né? Aí até a gente discutiu isso, né? Um marco estadual, tem um marco nacional, um marco estadual, de poder, em vez de estar prestando serviço a parceria público-privada, digamos assim, com empresas, pode ser uma empresa solidária, né? Que determinado serviço ela pode prestar, né? Um serviço aí na área da assistência social, na área de agricultura, né? Por exemplo, de capacitações, né? De qualificação profissional. Mas o grupo ele pode se auto-organizar, tem pessoas que têm afinidade, confiança mútua, né? Reciprocidade, né? Digamos assim, alguma relação de proximidade e que tenham alguma afinidade de determinado tipo de atividade econômica, quer dizer, sejam costureiras, sejam bordadeiras, sejam agricultores, agricultoras, né? Sejam pessoas que trabalhem em qualquer área, mas que tenham algumas pessoas Coisa que em já tenham comum, né? essa experiência, né? Esse conhecimento técnico em comum, mas que pode Certo. também agregar pessoas de outras áreas, né? Para poder desenvolver determinadas tarefas. Mas, por exemplo, pode ser uma cooperativa que comece sem ser formalizada. Eu vi, por exemplo, a cooperativa de catadores ontem, lá de Goiás, né? Uma live que teve ontem.
os trabalhadores lá e também esse pessoal de iFood, né, de entregadores, né, de alimentos, eles começaram sem se formalizar, e estão concorrendo com essas empresas grandes, num número menor por exemplo, de trabalhadores de entregadores, né, de alimentos, mas eles dizem que também não é só alimentos, eles entregam várias coisas. Por exemplo, eu já vi aqui trazer peças de computador, celular, né, tal, fazem entrega de vários produtos diferentes, de várias empresas diferentes, né? E os catadores, eles começaram pequeno e começaram a crescer e disseminar pelas várias cidades lá do Goiás, começando, né, Tem em até um Goiânia. aplicativo, né? É, aí, assim, eles começaram querendo romper a relação de dependência. No caso, agora esse movimento, né, a greve, né, o break, né, dos entregadores, fomentou isso. Eles não, vamos ter patrão nenhum não, vamos todo mundo ser trabalhador, dono, né, do negócio. Começaram a fazer isso. Isso também tem que ter uma certa consciência de classe, de organização, né, Coletiva, né? coletiva, né, de não ser, né, muito hierarquia. Pode até ter alguém que tenha uma liderança. A liderança não significa você ser líder, você ter uma capacidade de decidir e os outros ter que obedecer, né, forçadamente, né? A liderança é aquela que tem uma ideia e que é uma ideia boa que as pessoas vão acolher e ela tem a capacidade de Pelo apresentar que essa ideia. você fala, me remete os princípios do próprio socialismo, né? Que é basicamente isso. Tem até, acho que comunidades na Itália, né? Que já são socialistas e vivem assim, nesse sentido, né? De ter ali auto-organizada, se autogerir, né? E funcionar dessa forma. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Da empresa privada para a empresa solidária. No México também tem o pessoal do Chiapas. A questão toda é você ter uma administração autônoma, né? Como eles fazem. Por exemplo, o governo central lá no México não interfere tanto na vida deles lá, do Chiapas, né? E aí tem alguns lugares aqui da América, né, na Bolívia, do Equador, que já tem também uma autogestão comunitária, né, assim, eles fazem esse processo de auto-organização, de autonomia e respeito, né, por exemplo, né, no estado que é pluriétnico, né, e que plurinacional, quer dizer, eles são uma nação, é um povo, né, né, tem suas regras próprias, seus princípios próprios, suas leis próprias, né, seus símbolos próprios, tal. Aí é uma questão aí que você respeita essa autonomia. Aí tem relações internacionais, digamos assim, mesmo dentro de um país, né, você respeita, né, as relações comerciais, as relações diplomáticas, as relações por exemplo, né, de turismo, né, né, enfim, não econômica, né, necessariamente, por exemplo, de projetos, né, de luta social. Essa luta, por exemplo, ambiental é uma luta planetária, para além das fronteiras nacionais, né, emancipatória, né, do sistema, né, dominante do capital. E aí eu acho que o bem viver também ela vai se tornar uma perspectiva decolonial, né? Ou seja, não rompe, né, com o colonialismo e o eurocentrismo das propostas de desenvolvimento, né, de visão de mundo, de produção econômica, de geração de riqueza, né, que é na modernidade do capitalismo mesmo, né, e que negou a existência desses povos, tentou apagá-los, tentou, né, subjugá-los, até exterminá-los, né, tentativa, mas eles resistiram, reexistiram, né, e estão aí, né, para mostrar que são vivos e fortes e vão continuar e vão seguir adiante, né, ressignificando as experiências. Não é o passado que vai ser colocado de volta como era antes, não é isso. Por exemplo, o Portugal que era antes não é hoje, né? Os portugueses que vieram para cá
né? Eles viraram brasileiros e não são iguais aos portugueses de antes. Por isso que não pode dizer que os índios de hoje não são igual ao de antes, né? Os povos afro-brasileiros não são iguais, né? E nem esses indígenas lá dos Andes, né? Não são iguais aos indígenas seus antepassados. Conservam hábitos, costumes, conservam rituais, conservam religiões, símbolos, né? Mas não, o mundo é outro, né? A dinâmica social é outra, a dinâmica do meio ambiente também, a relação com o meio ambiente tem espécies que hoje não existem mais, né? Que eles tinham uma relação sagrada, né? Que não existe mais, né? Por exemplo, os búfalos lá dos Estados Unidos, daquela época dos filmes de faroeste, né? A conquista do oeste fez destruir completamente, né? Essas espécies. Hoje eles vivem em reserva, né? Os de lá, né? E mesmo assim eles Inclusive, têm. eu até te mandei, né, o áudio. A pessoa que me perguntou é um primo meu que mora lá na Amazônia, né? E aí a gente sempre conversa e tal sobre isso. Aí ele fala: para você é muito fácil, porque aí já tem tudo na sua cidade, a gente não tem nada aqui. E desmatar somente 20% da floresta é muito pouco, não gera emprego para todo mundo e não gera economia e tal. E é justamente na contramão disso tudo que a gente vem falando. O pessoal tem essa visão de que Esse é o pensamento se colonizado. for ser essa economia do bem viver, ou o pessoal da esquerda quer, assim, sabe, que fique sendo sustentado pelo governo e não se autossustente. Eles têm essa visão deturpada, né, do que seria a sociedade do bem viver, o socialismo, essa questão dessas instituições de esquerda que enxergam uma forma de você produzir, né, seu próprio alimento, seu Ele, sustento de ele forma quer igualitária. o governo federal tem um de impostos bilionária, trilionária, né? Até, né? Quer dizer, mais de 3 trilhões que arrecada, quer que seja usado só para as grandes empresas do agronegócio. Por que não pode ser usado para fomentar as atividades, o etnodesenvolvimento indígena, né? O turismo, né? Etnoturismo, né? Indígena, turismo sustentável, né? Ou a produção de pesca sustentável, né? De agricultura indígenas voltada à autossustentação, não a ideia de vender para mercados, né? Ou seja, nem o mercado local, né? Por que ele não pode gerar, ter um recurso público para gerar uma forma de produção que seja mais para o bem viver local, né? E por que o recurso público tem que ser para a maioria para o agronegócio, né? Porque a maioria Sabe o é do que eu recurso. percebo, Josael, até como na questão assim da minha própria vida, parece que é uma coisa assim, as pessoas que vivem nessa lógica corporativista do lucro ficam cada vez mais ansiando por ganhar mais, para gastar mais, para viver naquela lógica social de status, disso, daquilo outro. E com o passar do tempo, as escolhas que eu fui fazendo nesse aspecto de viver a cultura do bem viver e tal, eu cada vez mais fui diminuindo o consumo, diminuindo os ganhos e vivendo com mais qualidade, mais feliz. Então, assim, eu acho que o grande desafio nosso, até mesmo enquanto mandato de vereador, é mostrar a importância dessa economia solidária, dessa sociedade do bem viver e como disseminar isso para que a população entenda essa lógica do capital perversa, de lucro, de consumo. Inclusive, o pessoal tem compartilhado bastante um documentário que fala, né, sobre como as redes sociais estão sendo utilizadas nesse sentido, né, para criar pessoas depressivas, ansiosas, dependentes dessa moda sazonal que vai diretamente para aquela a economia
me fugiu agora a palavra, mas eu sei que você sabe o termo, que é de geração de lixo infinitamente só degradação, né, do meio ambiente. Ah, é economia 4.0 não, né? Como é? Eles estão falando da economia 4.0, Não, é. Eu esqueci, deixa só eu de alta olhar. tecnologia, né? É que fala no, naquele documentário A História das Coisas. Ah, tá, é da obsolescência programada, né? Isso, exato, obsolescência programada. É. Aí eu acho que é uma questão da lógica consumista de produção para poder vender, para poder gerar lucro, acumulação de capital, de riqueza, de poder, de prestígio, de status, né? A pessoa às vezes compra, mas não tem a necessidade e depois joga fora ou entulha, né? Como muitos norte-americanos fazem, né? E europeus, nos sótãos ou nos porões, né? Tanto na parte de cima da casa quanto na parte de baixo, lá no subsolo, às vezes, né? Tá cheia de coisa que as pessoas não querem mais, mas também não se desfaz, não doam para outras pessoas. E Não termina, né? acumuladoras, né? É, termina só eternamente, está desejando, e o desejo não resolve o problema dela, né? Do consumir. Aí gera uma Josael, satisfação. apareceu aqui a mensagem para mim que só tem 20 segundos para terminar a live, que completa 1 hora. Aí eu não sei se Ok. você quer continuar, fazer uma nova chamada ou se quer se despedir. Vamos se despedir porque eu tenho uma outra.